Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, né? Mesmo distantes fisicamente, nós estamos juntos na presença de Deus, louvando esse Jesus maravilhoso. Muita gente fica se perguntando o que a gente vai fazer nesse período, né? A gente tem que obedecer às autoridades, a gente tem que tomar as precauções devidas, né? Mas a gente tem que confiar em Deus, né? A palavra de Deus fala no livro de Hebreus que o Jesus, o nosso Deus que operou milagres no passado, ele é o mesmo hoje e vai continuar sendo eternamente. Então, o mesmo Deus que tomou conta das pessoas dele, conta da família dele, conta do povo dele no passado, vai continuar tomando conta do povo dele hoje e vai continuar tomando conta do povo dele por toda a eternidade no nome de Jesus. Creia nesse Deus que é fiel. Fiel à palavra dele. Vamos orar nessa tarde. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, que se renova sobre nós todas as manhãs. Se não fosse esse amor, Senhor Jesus, nós seríamos consumidos. A gente ainda não foi consumido, a gente ainda não foi tragado por essa onda de enfermidade, por essa onda de pânico, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração, o Senhor tem trabalhado na nossa vida, o Senhor tem trabalhado na nossa mente. Guarda essas famílias, guarda esse povo que confia em Ti e que deposita sua fé e sua confiança única e exclusivamente no Deus vivo e verdadeiro, o poderoso de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes a nossa fé vai diminuindo, vai decrescendo, mas o Senhor ainda olha para nós com olhar de amor. Nós te louvamos por esse olhar que se renova todos os dias. Abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os profissionais que estão trabalhando, que estão lutando, esses guerreiros que estão na linha de combate, que estão na frente, lutando para nos fornecer o essencial nesses dias. Abençoa todos os governos dessa nação, da esfera federal, a estadual, a municipal. No nome de Jesus Cristo, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a nossa mente, guarda o nosso lar, guarda a nossa casa e a nossa saúde nesses dias mais do que nunca. No nome de Jesus, receba o nosso culto. Nós estamos reunidos aqui, através dessa tecnologia, para te cultuar, para te engrandecer, para te adorar. No nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Nós vamos louvar um louvor nessa tarde, antes de passar para a palavra. Eu gosto muito desse louvor, ainda não cantei com vocês, vou cantar pela primeira vez hoje, mas ele é bem conhecido, né? Ele remete a vários temas da Bíblia, principalmente uma frase do apóstolo Paulo, que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E quando Cristo vive em nós, todas as demais coisas advindas do reino do céu para a nossa vida, vêm para a gente, né? Principalmente os sonhos de Deus, que são muito maiores do que os nossos. É muito bom a gente sonhar sonhos bons pra gente, mas é principalmente importante a gente deixar deixar com que Deus concretize os sonhos dele para nós, no nome de Jesus. Amém? Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, é teu, toma minha vida, tudo é teu, os teus
minha vontade de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Pai seja convosco. Nós estamos aqui novamente para trazermos uma palavra para você nesses tempos de pandemia, onde todo mundo está confinado em casa, tendo que ter uma convivência de 24 horas. Às vezes acabam explodindo os desentendimentos, as contendas, as discussões acaloradas e às vezes até mesmo as palavras que ferem, que machucam. E nós precisamos então estarmos bem equilibrados dentro das nossas convivências, exatamente para nós não perdermos a bênção de Deus, exatamente naquilo que Deus tem para dar para nós, que pode se acabar exatamente no sentido de haver desentendimento, porque a Bíblia fala, o Novo Testamento, o apóstolo Pedro falou, que as contendas de casais, as contendas familiares, elas geram impedimento das nossas orações, diz a palavra de Deus. Eu quero fazer uma leitura com você e quero que você nos acompanhe nessa leitura, você que tem uma Bíblia. É o livro de Miqueias, do profeta Miqueias, no capítulo 7, do versículo 6, meia dúzia, diz o seguinte: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa, diz aqui a palavra de Deus, num momento muito específico com o qual eu quero falar com vocês. Eu quero conversar com você nesta tarde ou nesta noite, você que nos assiste, para falar exatamente sobre crise. Crise, que é uma das coisas que nos fragilizam demais por conta dessas crises de relacionamentos e de convivência. Se constrói as separações, se constrói as mágoas, os ressentimentos. Às vezes é quando você começa a ter resistência, muitas vezes, a alguém da sua própria casa. E eu digo para vocês que essas crises são alguma coisa tão ruim para nós todos, porque se de repente você cria uma situação de crise com alguém da sua própria casa, com alguém da sua própria família, e se estabelece entre você e alguém da sua família um clima de animosidade, de inimizade, você vai ter um inimigo dentro da sua própria casa, e isso não é nem um pouco saudável. E eu quero falar para você exatamente o que aconteceu para que o profeta Miqueias pudesse fazer esse tipo de comentário no auge do seu desespero, do seu medo, da sua preocupação. Naquela época, havia muitas guerras. Um povo, quando se sentia mais forte, se sentia melhor preparado, ele já arquitetava para poder tomar uma outra nação, para poder tomar um outro povo, principalmente se esse outro povo tivesse algo que o interessasse. E uma das coisas que interessava muito aos povos daquela época eram as terras que davam para serem plantadas e a água.
quando se sabia que havia água no lugar, todo mundo começava a colocar o olho naquele lugar, naquela região, exatamente pela escassez que havia de água. Então haviam determinados povos que esperavam então ficarem mais fortes belicamente, com maior número de soldados, para poderem ir lá e tomar a outra nação, fazer de escravo quem morava lá e se apossar dos bens que a região tinha em benefício deles mesmo, que às vezes eram coisas que eles não tinham, e o mundo se estabelecia exatamente por esse princípio de força, de poder, de chegar, e quem tinha mais força mandava no outro e escravizava aquele que podia menos. E o povo de Deus sempre esteve no meio ainda, como hoje, naquela situação até de desvantagem até certo ponto diante das nações em volta, porque eles não tinham um exército tão poderoso, eles não dominavam a tecnologia. Houve um período que a tecnologia, pelo menos até de amolar espadas, pertencia aos filisteus. Quando eles tinham que amolar as suas espadas, eles tinham que pedir aos filisteus que amolassem, porque eles detinham essa tecnologia. Mas eles sempre viveram através da fé, como hoje, confiando em Deus e sabendo que as situações de dificuldades não vinham sobre eles, ou o inimigo não conseguia escravizá-los, exatamente porque eles tinham um Deus muito presente, o Deus de Israel, que se manifestava naqueles momentos em que eles precisavam de ajuda, naqueles momentos em que eles estavam em desvantagem, eles tinham o fator milagre, operado por Deus, que vinha, operava o milagre e resolvia o problema deles, e todo mundo então temia o povo de Israel por conta do Deus que eles acreditavam que é o nosso Deus. Só que para eles poderem ter essa blindagem de Deus, eles precisavam estarem realmente bem com Deus. Precisavam viver em aliança. Quando eles perdiam ou quebravam essa aliança, que de repente eles deixavam de se guiarem, de se moverem ou de se comportarem segundo os preceitos de Deus, eles ficavam completamente vulneráveis. Eles se tornavam presa fácil para qualquer nação, porque Deus se entristecia, se afastava, eles ficavam vulneráveis, porque a capacidade deles de defesa não estava nas armas e nos soldados que tinham, mas estavam na ação e na proteção de Deus. E todas as vezes que eles entravam em crise moral, em crise espiritual, que havia um rompimento, uma ruptura, um afastamento nessa relação com Deus, eles se tornavam vulneráveis. E era necessário então haver conserto para que Deus pudesse retomar a proteção, e sempre que isso acontecia, Deus levantava algum profeta para poder dizer a eles: olha, vocês precisam se acertarem com Deus, senão o pior vai acontecer, porque Deus se afastou, Deus está longe. E eles estavam vivendo exatamente esse período de crise moral. Estavam levando com descaso os princípios de obediência aos ensinamentos de Deus, não estavam obedecendo da maneira como tinham que obedecer, estavam vivendo as situações de contendas entre si, e todo esse problema da falta de obediência a Deus, da falta de fidelidade a Deus, eram coisas que eram construídas dentro da própria casa. Eram os problemas que começavam dentro dos lares, começavam no meio das famílias, e daqui a pouco essa situação se alastrava, todo mundo ficava indiferente a tudo, as pessoas perdiam o contato com Deus, perdiam a adoração, perdiam a submissão e a aproximação a Deus, e quando eles perdiam esse contato, esse envolvimento, essa aproximação com Deus, eles deixavam de fazer aquilo que Deus estava querendo que eles fizessem. Quebravam alianças e começaram então a ter comportamentos totalmente contrários àquilo que Deus estava pedindo, àquilo que Deus estava querendo deles. E eles estavam vivendo isso, uma crise familiar. As pessoas tinham perdido o afeto com as pessoas da sua própria família. As pessoas vivendo em um lar não estavam se respeitando mais. E quando você vai perdendo a prática desses valores importantíssimos que simplesmente sustentam o seu princípio de fé, de crença, que limitam você, que faz você recuar quando precisa recuar, que faz você avançar quando precisa avançar, quando você perde exatamente essa influência de Deus, dos seus ensinamentos, para poder de fato influenciar as suas ações e as suas atitudes, você perde o contato com Deus, você perde princípios importantíssimos de respeito, de fidelidade, de lealdade,
E aqueles princípios éticos e morais se tornam completamente deteriorados pelo seu afastamento de Deus, o que causava uma vulnerabilidade e fazia então com que eles ficassem completamente expostos ao ataque dos seus inimigos. E foi isso que aconteceu. O rei da Síria, Sargão II, tomou a cidade de Samaria e começou a dominar tudo. E começou a escravizar o povo. Deus levantou o profeta Miqueias para poder falar com as pessoas. Miqueias, que era um profeta abençoado, contemporâneo de Isaías, ele tinha praticamente a função de falar para as massas, para o povo. O Isaías era um profeta que era bem mais elitizado, que estava lá no meio da corte para poder falar para os reis e para as pessoas que faziam parte da corte. E o Miqueias estava lá no meio do povão desesperado, porque ele estava vendo que o povo estava completamente vulnerável, que eles precisavam corrigir suas vidas e ajeitar as coisas, senão eles iam cair em desgraça, iam cair na mão do inimigo. E ele começou então a pregar para as pessoas, pedindo às pessoas que repensassem seus posicionamentos e que ao repensar os seus posicionamentos, que tomasse atitude nova com Deus, que construísse as alianças, que procurassem corrigir suas ações, suas atitudes. Por quê? Porque ele estava vendo que tudo estava se deteriorando dentro das casas, no meio das famílias. As pessoas não se respeitavam mais, as pessoas não se consideravam mais. Não havia mais respeito, não havia mais afeto, não havia mais lealdade e tudo estava completamente destroçado no âmbito familiar e tudo aquilo estava preocupando demais ele, porque isso estava fragilizando completamente o povo de Israel. E ele então foi tentando chamar a atenção, mas você sabe, quando um profeta começa a falar que as pessoas simplesmente ignoram o que ele está falando. Foi o que aconteceu com Miqueias. Ele falava e as pessoas ignoravam. As pessoas não levavam em conta a palavra dele. Ele surtou naquele desespero em saber que o sofrimento vinha para cima do povo e que o que ele falava não encontrava ressonância no coração daqueles que o escutavam. Ele entrou em desespero a ponto de andar nu pela rua, de ficar completamente surtado, tentando no desespero dizer para todo mundo: mudem suas vidas, mudem suas ações, se reconstruam espiritualmente, porque está todo mundo destruído. Isso vai nos fazer presa fácil do inimigo que já chegou, que já se estabeleceu aí e que vai destruir nossas nações, que vai nos fazer de escravos. E houve um desespero na narrativa feita por esse profeta, desesperado com a situação que se estabelecia. E ele começou então a falar os problemas que existiam, que está exatamente escrito no versículo 6 que eu li para vocês. As pessoas perderam a razão e perderam o foco dos ensinamentos de Deus, que estabelece o respeito e o princípio de honra, de fidelidade, de afeto, como as práticas que devem nos sustentar e nos alimentar dos nossos relacionamentos interpessoais. As pessoas começaram simplesmente a desvalorizar essas questões, o que começou a preocupar por demais aquele profeta, e ele começou a falar sobre o problema da corrupção moral entre o povo de Israel, que está aqui no capítulo 7 do livro de Miqueias. E quando ele começou a falar sobre isso, ele começou então a simplesmente pontuar as coisas que estavam desagradando a Deus, e o que estava então tornando todo aquele povo vulnerável, que era exatamente alguma coisa relacionada com relacionamentos que estavam fragilizados, deteriorados dentro de casa, dentro do lar, no meio das famílias. E ele começou então dizendo, que está no versículo 6, no capítulo 7 do livro de Miqueias: porque o filho despreza o pai. Quando é que um filho despreza um pai? Quando ele perde a noção da vontade de Deus em sua própria vida. Porque uma pessoa que está de fato envolvida com Deus, que tem relacionamento com Deus, jamais vai ter uma atitude de desprezar o pai, ainda que ele tenha motivos para isso. Porque se entende que o relacionamento e os laços que aproximam um filho de um pai é alguma coisa indestrutível, porque é sustentado e alimentado pelo amor. E havia desprezo entre filho com pai, pontuando ele essas coisas. Disse ele que a filha se levanta contra a mãe. É quando não há mais
Obediência à mãe. E vocês sabem que obediência a pai e mãe é um mandamento que tem promessa. Onde a Bíblia diz que você só se dá bem na vida, as coisas só vão dar certo para você se você honrar pai e mãe. É a Bíblia que diz. Honra teu pai e tua mãe, diz o mandamento, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse princípio de mandamento estava simplesmente solapado, deteriorado, destruído no meio do povo de Deus, o que estava dando precedente para a invasão por conta da ausência de Deus, por conta dessas práticas. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e as pessoas eram inimigos dentro da sua própria casa. Essa situação de desgaste, de falta de afeto, de falta de respeito, de falta de lealdade, tornou o povo de Deus, o povo de Israel, vulnerável aos ataques do inimigo, aos ataques malignos. E você para e pensa, isso aí era antigamente, Deus continua com a mesma visão. Ele não muda nas suas posições e nos seus ensinamentos. O que prova então que essa situação de falta de entendimento em casa, de falta de lealdade, de respeito e de honra, fragiliza a sua casa, fragiliza a sua família. E na medida então que há essa situação de fragilidade dentro de casa, você sabe que uma sociedade ela é composta pela família. E tudo isso gera todo um descontrole e uma desestruturação nacional de uma nação, de um país que estava acontecendo no caso deles, o que fragiliza e que gera as situações de ataques que vêm das formas espirituais dos dias de hoje, mais sutil que você possa imaginar, muitas vezes até mesmo com domínio de outras nações. E quando você para pensar essas coisas, você para também para analisar comigo como é difícil quando você está vivendo em uma casa assim. Como é difícil quando você vive em uma família onde ninguém está se entendendo mais, onde as pessoas não se respeitam mais, onde as pessoas começam a se olharem como verdadeiros inimigos dentro de casa. Como é difícil dentro de uma casa onde o afeto já não existe mais, onde as atitudes de carinho e de respeito simplesmente se acabam, onde as pessoas não conseguem perceber a sua posição e perceber também a posição daquele que tem liderança sobre essa casa, sobre esse lar e sobre essa família, que é exatamente o ponto onde Deus derrama a sua bênção, no caso, o seu pai e a sua mãe e aqueles que têm posição realmente de sacerdócio dentro de casa. Quando você desrespeita essas coisas, a derrocata chega e não demora muito. E essa palavra era a preocupação do profeta Miqueias. E essa palavra que foi dada há 2.720 anos atrás, continua tão atual para nós que vivemos hoje, onde nós percebemos que exatamente essas situações ligadas à família são situações que, de uma certa forma, têm fragilizado lares, casas e famílias, onde o inimigo tem encontrado espaço para poder entrar e para poder destruir, porque às vezes as pessoas estão vivendo como inimigos ou com os inimigos dentro da sua própria casa, alguma coisa que é totalmente inadmissível por Deus. E você que está me assistindo agora, que de repente está vivendo essa crise, problema no seu lar, na sua casa, muita briga, muita contenda, muita agressão verbal, muita arrogância, muita falta de respeito, situações de resistência que você encontra dentro da sua própria casa. Você que está vivendo esse tipo de situação, que chega um momento que você para e quando pensa que tem que voltar para casa, você já começa a olhar que a sua casa é o pior lugar para você estar, porque de repente parece que os inimigos seus estão dentro da sua própria casa. Como falou o profeta, você que às vezes tem vontade de sumir, tem vontade de largar tudo, desaparecer, porque você simplesmente não está encontrando paz em casa, não está encontrando entendimento, não está encontrando afeto, não está encontrando mais união dentro do seu próprio lar.
Isso é o começo de uma destruição completa. Então, nesta tarde ou nesta noite, eu quero falar para você, busque em Deus a saída para essas situações. Procure reconstruir tudo aquilo que está sendo destruído, que está se desmoronando. Procure simplesmente refazer as situações que precisam serem refeitas. Procure conversar. Deixe o orgulho de lado, reconheça quando errou, quando falhou, para tentar reconstruir, para poder abrir a possibilidade de um diálogo através da humildade, passando por cima da arrogância, do orgulho, para ver se reconstrói aquilo que está sendo destruído. E quando você vai, que você consegue reconstruir todas essas situações que estão deterioradas por conta de uma série de fatores que você sabe muito bem, logo vem o quê? A reconstrução de Deus. A reconstrução do Deus Todo-Poderoso. E quando Ele reconstrói, que leva você a uma tomada de posição e de consciência, percebendo então a necessidade de fazer a coisa certa, isso vai cooperar para que Deus volte e estabeleça a estrutura que a tua vida, o teu lar e a tua casa de repente está precisando. Vamos então nos apegarmos nessa passagem da Bíblia como lição, para corrigirmos o que precisa ser corrigido, para que as bênçãos de Deus não saiam da nossa casa, mas que elas permaneçam em nossa casa pelo fato de nós estarmos cooperando para isso. Pensa nisso e que Deus abençoe e ajude você, o seu lar, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém. Olha, muito bom poder conversar com você e saber que você está fazendo culto para Deus aí na sua casa. Eu acho que esses cultos eles são estratégicos também. Deus deve ter um projeto e um plano com isso, porque você está na sua casa cultuando a Deus. E nós vamos orar daqui a pouco pelo seu lar, e essa oração vai ser para a sua casa, para a sua família. Que Deus possa ajustar as coisas, que Deus possa fazer se entender aqueles que não estão se entendendo. Que os pais tenham sabedoria para lidar com seus filhos, a ponto do coração desses filhos se converterem nos seus pais, como diz a própria palavra de Deus. Que Deus possa fazer com que aquela pendenga, aquele desentendimento que gerou dentro da tua casa uma situação onde um filho não fala com o outro, que alguém está deixando de falar com o outro e que o desprezo tem sido valorizado e a indiferença dentro do seu próprio lar, que Deus possa mudar essa situação e que você possa orar hoje para que isso aconteça e que o Senhor Deus tenha misericórdia e que venha arrumar as coisas dentro da sua casa, se você está precisando disso, e se não há necessidade, que se tudo está bem, que Deus possa abençoar para que permaneça esse entendimento, essa harmonia. Mas antes eu quero dizer para você o seguinte, que nós estamos agradecidos a todos vocês que estão contribuindo com a igreja, com a obra de Deus. Eu digo isso para vocês com muita alegria, porque nós temos conseguido honrar todos os compromissos da Igreja Quadrangular da Península. Porque Deus levantou você para ser essa pessoa que tem ajudado e que tem contribuído e, consequentemente, tem sustentado a obra de Deus. Logo nós vamos estar voltando para estarmos reunidos em assembleia novamente, né? Fazendo um culto para Deus na igreja, mas enquanto isso não acontece, nós louvamos a Deus por você que tem contribuído. E muito obrigado, que Deus recompense, que não faça falta para você, que seja uma semente bem plantada, que dê para você muitos frutos. Você que ama e que tem mantido a obra de Deus. Logo, logo nós estamos voltando para os nossos cultos, assim que for liberado, e nós louvamos a Deus por sua vida. Se você quiser continuar contribuindo, as contas estão aí para você fazer isso, se caso desejar. Fique completamente à vontade, não é obrigado, mas fique à vontade para ajudar, principalmente se Deus tocar no seu coração. Amém? E vamos orar pelo seu lar, orar por sua casa, orar por sua família. Apresente a Deus o seu lar. Quais são os problemas que você está tendo em casa? Desunião, falta de harmonia, desentendimento. As pessoas da sua casa estão nervosas demais, explodindo por qualquer coisa.
Você está lidando com alguém dentro da sua casa que afronta você todo dia, que provoca você, e você não tem conseguido ficar calado, não tem conseguido recuar diante das provocações e das pressões que essas pessoas da sua casa têm causado em você? Eu digo para você que tudo isso nós podemos resolver com oração e com posicionamento de obediência à palavra de Deus. Apresenta os problemas que você tem em casa, os problemas que você tem no meio da sua família. Talvez você está numa luta muito grande. De repente tem dentro da sua casa alguém que tem feito você chorar demais. Você tem chorado muito e sabe por que tem chorado. De repente é um filho que tem feito você chorar, é uma filha. De repente é um marido, uma esposa, ou alguém que entrou na tua família. Alguém que, depois que entrou na tua família, tem sido um instrumento para uma série de situações que tem gerado todo um desequilíbrio. Vamos orar, porque tudo se resolve com oração. Tem coisas que Deus tem que manifestar o seu poder para mudar, porque são coisas que você não tem condições de mudar, mas que Deus pode mudar. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro em favor desse lar, eu oro em favor dessa casa, eu oro em favor dessa família e peço que a tua bênção alcance esse lar, alcance essa casa, alcance essa família. Repreende, meu Deus, desse lar e do meio dessa família, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda animosidade, todo espírito de confusão, de encrenca, todo espírito maligno que tem procurado jogar um de encontro ao outro, toda ação maligna que tem feito as pessoas se ferirem, se machucarem no meio dessa família, sejam com palavras, sejam com atitudes violentas. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre esse lar, venha sobre essa casa, venha sobre essa família, e que seja repreendido as brigas, as contendas, a desunião, a miséria, a perturbação, os embaraços, os atrapalhos, as agressões e tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que seja repreendido desse lar, repreendido dessa casa, repreendido do meio dessa família, em nome de Jesus. Meu Deus, que a tua paz envolva esse lar, que a tua paz envolva essa casa, envolva essa família. Que haja, através do poder de Deus, libertação daqueles que precisam, então, serem libertos, seja de vício, seja de drogas, seja do álcool, seja lá do que for. Opera a tua libertação, Deus, em nome de Jesus. E que a tua bênção seja derramada, que a tua paz, que a tua proteção prevaleça sobre esse lar, sobre essa casa e sobre essa família. É o que eu te peço, meu Deus, nesta oração, em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Olha, que Deus abençoe você, que dê para você uma semana abençoadíssima. Que você tenha muita paz e que o Senhor Jesus Cristo seja Deus na tua casa e na tua família. Paz seja convosco. Fica com Deus.